2 Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 1. Quem está com frio, diga amém. Está friozinho, né? Tá, ó, 13 graus. O pastor Hermes mandou para mim uma foto para mim ontem de Manaus com 24 graus, debaixo do cobertor. Aí eu falei assim, esse frio não vai passar não. Eu falei, que frio, 24 graus. Mandei para ele a foto aqui, 11. Já pensou? Podemos ler? Diz assim: quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Participe dos sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É por ele que estou sofrendo até algemas como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus. Glória eternas. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Amém? Feche seus olhos. Pai, no nome do Teu Filho Jesus, nós conclamamos o partir do pão. Conclamamos o poder da Tua palavra. Conclamamos que ela produza em nós frutos. Que ela produza em nós uma transformação que vem do Teu evangelho, que vem do Teu reino. E que possamos, Senhor, dar frutos, como diz a Tua palavra. Amém. Amém? Amados, nós estamos vivendo... tem um filósofo russo, eu esqueci o nome dele. Ele fala sobre sociedade líquida e sociedade sólida. E ele fala que nós somos a geração da sociedade líquida. Porque o líquido, ele se encaixa no recipiente que ele é colocado. Então, ele é volúvel. E a sociedade está da mesma maneira. Hoje, nós estamos chegando numa fase que é difícil descobrir o que é evangelho e o que não é evangelho. Nós estamos vivendo uma realidade que você não sabe se a pessoa é crente ou se ela não é. Estamos vivendo uma apostasia tão grande
e você olha para a pessoa e você não consegue definir se ela é uma frequentadora de igreja ou se ela é uma perdida na vida. Mas a única coisa que você não consegue identificar nesses aspectos são obras manifestas de Cristo Jesus. O tema da mensagem de hoje é o que o Evangelho não é e o que o Evangelho é. Porque quando nós olhamos para esse texto, o apóstolo Paulo chama o seu melhor discípulo e ele vai dar instruções a esse discípulo a respeito do que é ser cristão, do que é vida com Deus, do que é andar segundo o Evangelho de Jesus. Porque hoje eu prego uma coisa aqui, eu falo com vocês, aí amanhã vocês abrem as redes sociais de vocês, assistem um vídeo de 3 minutos de um idiota qualquer, e o que aquele idiota falou na vida de vocês virou lei, mas aquilo que eu passei 50 minutos aqui falando entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Eu estou mentindo? Então vocês valorizam mais aqueles que estão na tela do seu celular do que aqueles que dobram os joelhos pela vida de vocês. Isso não é evangelho. Quem está me entendendo? É muito bonitinho a gente ser discipulado pelas redes sociais, eu não vejo um problema nisso, mas a gente precisa fazer de verdade uma peneira muito grande e seletiva em quem a gente deve ouvir e em quem a gente não deve ouvir. Pastor Anderson Silva, porque ele falou a verdade na rede social, um ministro do STF mandou a Polícia Federal ir lá ouvir ele, porque ele falou sobre céu e inferno. Então agora o STF acredita em céu e inferno. Consegue entender? Então aqueles que estão proclamando a verdade, como o pastor André Valadão falou esses dias sobre a marcha LGBT, e eu concordo com ele. Porque crente que leva filhos em marcha gay para poder ir lá falar que tem que ter respeito, nunca serviu o meu Senhor da cruz. Porque o Evangelho é negar a si mesmo todo santo dia. E nós não estamos para brincadeira. Consegue entender isso? Aí vem um monte de pastor que estudaram os mesmos livros que eu. Para não perder meia dúzia dentro da igreja, fica tentando achar meios para poder justificar, para não perder aqueles 6 que tem essa prática. Uma coisa é a gente lidar com pessoas que praticam pecado e amá-las e cuidar. Outra coisa é a gente concordar com uma sociedade que tenta empurrar isso goela abaixo. Termina a marcha para Jesus, que eu também acho que é um evento mais político do que propriamente cristão, mas não tenho nada a ver com isso. Termina a marcha para Jesus, você vê os crentes varrendo a rua, limpando tudo e devolve do jeito que pegou. Termina a marcha dos manos lá, você encontra seringa, pino de droga e camisinha espalhada em tudo quanto é esquina. Eu estou mentindo? E tem gente que leva filhos para lá. Então o que não é evangelho? O apóstolo Paulo, quando ele vai conversar com Timóteo, ele usa 3 exemplos nesse texto que nós lemos. O primeiro exemplo que ele usa é o exemplo do soldado. Quem que já serviu o quartel, levanta a mão. Quem já serviu o quartel, levanta a mão. Ixi, logo o Genilson. Ô filho, você podia fazer o que queria no quartel? Não? Nós tínhamos aqui um irmão chamado Isaías. Os antigos vão lembrar o ex-marido da Ângela. A mãe dele ia lá no quartel todo dia levar comida para ele almoçar, porque a comida do quartel era ruim. Cada prato de comida que entrava, 3 dias de cadeia para o menino. Quem está me entendendo? Então, no quartel, você
não foi voluntário. São muito raros os casos das pessoas que são voluntárias para servir. Você foi convocado. E o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo: sofra como um bom soldado de Cristo. Ele está dizendo: você foi convocado para participar do sofrimento do Evangelho, mas fique em paz, que no final da sua servidão, o general de guerra há de te recompensar. O segundo exemplo que ele dá é de um atleta. Um atleta, ele é uma pessoa que precisa ter disciplina e ser uma pessoa metódica no que diz respeito às suas regras. Um atleta não pode fazer o exercício do jeito que ele quer. Se ele vai correr uma maratona, ele precisa de um instrutor que diz para ele: você precisa correr tantos quilômetros por tanta hora, e instruir ele tem que obedecer aquilo à risca, porque é um treinamento que ele está fazendo para simplesmente achar um objetivo o quê? Maior, que é alcançar a vitória, que é alcançar o prêmio. O terceiro exemplo que ele dá é o exemplo do lavrador. Quem que gosta de planta? Levanta a mão. Já viu sua plantinha morrer? Não dá uma tristeza? Mas a culpa foi de quem? Foi sua que não cuidou. Então o lavrador, quando ele vê que a plantação dele não deu fruto, o que ele faz? Ele volta a limpar toda a terra, ele volta a arar toda a terra, ele volta a fazer tudo de novo, porque ele acredita que aquilo vai dar certo. Não é porque uma vez deu errado que ele tem que desistir de ser plantador de milho, ou porque veio uma tempestade destruir a plantação, ele simplesmente abandona aquilo e vai vender 30 ovos por R$20. Não, ele insiste. E depois que ele planta, ele fica esperando a colheita. E o Paulo diz, ele tem que ser o primeiro a desfrutar da colheita, porque ele esperou o tempo dela ficar pronta. Então, se eu sou um soldado, se eu sou um atleta, se eu sou um lavrador, isso fica muito bem claro para mim, que o Evangelho de Jesus Cristo não aceita adaptações. Jesus, quando ele foi conversar com o apóstolo Pedro, em Lucas 22, 31 e 32, Jesus fala para Pedro: Pedro, Satanás me pediu para te peneirar, velho. E Pedro olhou para Jesus e falou assim: e aí, o que o senhor respondeu para ele? Eu vou orar por você. E quando tu te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, o diabo vai me rasgar todinho, o diabo vai me estrupiar todinho, o diabo vai agir na minha vida como um Jack estrupador, e o Senhor só vai olhar por mim. É isso aí. E quando passar por isso, apacenta minhas ovelhas. Por quê? Porque o Evangelho não aceita adaptações. A pessoa, ela acredita que o Evangelho tem que ser para ela um estilo de vida. Então, o que cabe a ela, ela faz. O que não cabe, ela descarta. Não, o Evangelho é 100% Deus, 100% Cristo divino e 100% Cristo humano. O que eu estou dizendo é, ou você se converte de uma vez por toda, ou você não se converteu. Porque não existe isso de eu ser cristão e eu todo dia, ou toda semana na minha empresa, eu levo alguma coisa escondida para casa sem pedir a permissão do dono. Isso não é evangelho, isso é adaptação de vida. Eu não posso servir a Cristo e trair o meu cônjuge. Isso não é evangelho. Eu não posso servir a Cristo e viver em falcatruas. Eu não posso servir a Cristo e viver em jogatinas. O Evangelho de Deus é a transformação do homem e da mulher. Quem está me entendendo? Então não tem essa conversinha de se adaptar, de a gente fazer adaptações ao Evangelho. Não tem jeito. Ah, eu sou crente, mas de vez em quando. Não tem isso. Ah, eu sou crente, mas sabe como é que é? Nem a carne é fraca. Não. Quando Jesus disse que a carne é fraca, eles não estavam numa balada, eles estavam num monte orando, clamando e buscando a face de Deus. Quem está me entendendo? Segundo, o Evangelho de Jesus Cristo não aceita medidas provisórias. Não aceita medidas provisórias. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Portanto,
Portanto, rogo-vos, porém, irmãos, pela compaixão que há em Deus e que há em Cristo Jesus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento. Não dá para ter medidas provisórias no Evangelho. Tem gente que casa, se não deu certo, a gente tenta de novo. Isso não é brinquedo. Tem gente que começa a namorar. Esse dia eu converso muito com o Jonathan a respeito de adolescentes, porque eu gosto de entender a cabeça desses doidinhos, né? Eu falo para ele, você já viu como é que está a galera hoje? O cara recebe na igreja católica um correio elegante de alguém na festa junina, no outro dia ele escreve, estou amando loucamente. Não tomou um soco na cara ainda, mas já está amando. Se ele soubesse o poder que existe nessa palavra amar, ele falaria uma vez na vida, uma vez na morte, só papai e mãe. Porque é muito fácil, é descartável, virou líquido, então eu posso falar como se fosse um descarte, como se fosse, desculpa o exemplo, como se fosse um catarro que eu tiro da garganta e ponho para fora. Não! O Evangelho de Jesus não é medidas provisórias. Eu sou crente hoje porque eu estou buscando uma bênção de Deus. Não! O Evangelho de Jesus Cristo, ele é a transformação, ele vem do grego da metanoia. Você precisa ter a sua mente transformada para que os efeitos da causa da cruz comecem a surtir resultado em sua vida. O Evangelho de Jesus não aceita medida provisória, isso aqui não é governo. A gente não pode arrancar páginas da Bíblia que a gente não concorda. A gente não pode incluir coisas na Bíblia que lá não está. A gente tem que viver o Evangelho pelo Evangelho, porque é o poder de Deus, tanto para aquele que crê, como para aqueles que serão condenados. O Evangelho de Jesus não dá para ser crente vivendo na igreja e viver em baladas. Não dá. Eu vou no culto hoje e no outro dia eu estou lá na Vila Madalena tomando as brejas com os meus amigos. Isso não é Evangelho. Uma coisa é você sair com a sua família e comemorar o que eu estou com você fazer disso um estilo de vida. Isso não é Evangelho. O Evangelho de Jesus, ele não pode ser comparado às questões da vida. Tem gente que acha que é crente, mas dá mau testemunho tanto dentro de casa quanto fora de casa. Isso não é Evangelho. Tem que haver uma mudança. Tem que haver uma transformação. Alguma coisa tem que acontecer em você. Porque aí você vai conseguir de fato entender o que significa. Ele se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo, para poder morrer em forma de cruz. O Evangelho de Jesus Cristo não aceita medida provisória porque os crentes amam pedir 5 minutos para o Espírito Santo. Não, senhor, me dá 5 minutos que eu vou ali quebrar a cara de fulano. Não, senhor, me dá 5 minutos que eu vou ali e resolvo. Claro que não. Meu irmão, vai ler Jeremias 38 ao 42. O profeta foi jogado num poço porque profetizou a verdade para o rei. Ele num poço, desculpa de novo a expressão, mas é o que o texto diz, de merda até o pescoço. Lá, orando, clamando, pedindo a Deus misericórdia, o servo de Moloque, ouvindo na janela, aquele louvor daquele homem o incomodava, ele foi lá e pediu para o rei, deixa eu tirar o profeta de lá. O rei falou, tira aquele maldito de lá. Aí foi lá, jogou um lençol envolvido com óleos curativos para Jeremias. Jeremias amarrou na cintura, ele puxou Jeremias. Estava tendo uma ordem solene do rei de novo, consultando os profetas. Ele saiu todo sujo, todo melado. Ao invés de ir para casa se curar, ao invés de ir para casa resolver suas pendengas, ele todo sujo, ele voltou para a presença do rei e disse, ei, eu vim confirmar aquilo que eu falei da outra vez. Dessa vez Nabucodonosor não só vai invadir Jerusalém, mas nessa noite você morrerá. O Evangelho de Jesus Cristo, amados irmãos, você morre pela causa, você paga o preço pelo que você acredita, porque você sabe que o general que te convocou, ele vai cobrar o fruto do trabalho das suas mãos.
Mas quando você o obedece, quando você faz aquilo que está escrito conforme ele deseja, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida, porque o Senhor será o seu escudo e broquel. Então, em nome de Jesus, pare de inventar medidas provisórias no seu cristianismo. Pare de inventar barganhas com Deus. Se o Senhor me abençoar, eu faço isso e aquilo. Tu já é abençoado, criatura. Você já é filho de Deus. O meu sonho de cristão é proibir uma frase nessa igreja, mas eu não consigo. Eu tenho uma raiva quando os crentes... Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. Se Jesus Cristo não foi suficiente para você, mais nada nessa vida o será. O melhor de Deus já veio há 2000 anos atrás, andou nessa terra como peregrino, morreu numa sexta-feira, mas ao terceiro dia ele pisou a cabeça da serpente e ele ressuscitou, porque ele é o Filho unigênito de Deus. Não precisamos de adaptações. Não precisamos de medidas provisórias, porque o Evangelho de Deus é a transformação da nossa mente. Vocês estão aí comigo? O Evangelho de Jesus não é sobre o que eu acho. Dá uma cutucada no irmão que está do seu lado aí. Dá uma cutucada. Até quebrar uma costela. Dá uma cutucada. Assim eu aproveito para tomar água. Dá uma cutucada. Quebra uma costela. Jojo já quebrou uma minha, se vinga por mim. Quebra a costela do irmão que está do seu lado. O Evangelho de Jesus não é sobre o que você acha. Em 2 Timóteo, o texto que nós lemos, o capítulo 2, o verso de número 2 diz: e o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas. O que você ouviu de mim, ou seja, do apóstolo Paulo. Como o crente tem mania de aumentar as coisas, velho. Como os crentes têm mania de aumentar as coisas. Caiu um copo do lado dele, ele chega na família, menino, caiu um iceberg perto de mim, quase me matou. Aí chega no serviço, rapaz, eu tive uma luta essa noite. Nossa, eu sonhei que estava morrendo afogado. Aí o crente vem, e eu que sonhei que o inferno inteiro se levantou contra mim. E era demônio para tudo quanto é lado, para lá e para cá, eu não sabia o que fazer. Porque a gente acha que é melhor que os outros. Porque a gente acha que a gente tem que sempre ter uma boa palavra para dar. Porque a gente acha que o nosso casamento tem que ser o melhor do que todos. Porque a gente acha que a pessoa não pode ter melhor do que nós. O Evangelho de Jesus não é sobre o que você acha, é sobre o que está escrito. O Evangelho de Jesus não é sobre o que você pensa, é sobre o que Ele disse. Então Ele disse, se vocês permanecerem em mim, João 15, 7, se vocês permanecerem em mim e a minha palavra permanecer em vós, tudo que vocês pedirem a mim, o Pai vos dará. E o que é interessante é que quando a gente entende isso, que o Evangelho de Jesus não é sobre o que eu acho, a gente para de buscar brecha para as nossas desculpas. Porque a gente é perito em buscar brecha para as nossas desculpas, a gente ama se justificar para Deus. Não, Senhor, eu não fiz aquilo que eu prometi porque nasceu uma pereba na minha perna direita, Senhor, acho que fizeram macumba para mim, Senhor, e por isso eu não fiz. Um dia numa conferência internacional, uma irmã correu risco e saiu de lá com 3 quentes e 4 fervendo. O pastor americano fez o apelo, a irmã foi a primeira, pensei que ela já estava esperando, ela estava só ali na espera, ela pensou assim, quando ele falar, eu já estou lá. E de fato ela esteve, e aí ela, pum, na frente de todo mundo. O pastor meio assustado, perguntou em terra e falou assim, pois não, irmã, falou, eu quero que o senhor ore por mim. Aí o pastor, claro, claro. Pelo que a irmã quer que eu ore?
Não, o senhor ora por mim porque eu estou sofrendo intensos ataques do diabo. Aí o pastor americano pegou o lenço, passou na testa, olhou para ela. A irmã já ganhou uma alma para Jesus? Não. A irmã já leu a Bíblia inteira uma vez na sua vida? Não. A irmã prega o evangelho para os seus vizinhos? Não. A irmã prega o evangelho para os seus amigos de trabalho? Não. Então volte para o seu lugar, porque você ainda não fez nada de relevante no reino de Deus para sofrer um ataque do diabo. Nós estávamos lá, no ginásio da Portuguesa. Por quê? Porque a gente acha que qualquer coisinha que a gente faz, a gente já merece honras, glórias e louvores. A gente dizima querendo que Deus pague as contas do mês seguinte. E a gente não dizima porque Ele já deu o mês passado. A gente dizima pelo futuro. E aí a gente fica achando e criando na nossa cabeça um mecanismo de controle para poder justificar a nossa falta de conversão. Quem está me entendendo, diga amém. Por isso Paulo diz, o que você ouviu de mim, cara, transmita isso como para homens fiéis. Transmita com seriedade, leve a sério, não mude as palavras, não busque preceito, não busque brecha, não busque caminho. Leve a sério e Deus recompensará o trabalho das tuas mãos. Amém? E o que é evangelho? Eu falei para vocês o que não é evangelho. Mas o que é evangelho? O que de fato vale a pena morrer por isso? O que de fato vale a pena pagar o preço por isso? O que de fato vale a pena permitir que no outro dia tenha viaturas da polícia na sua casa te prendendo porque você disse a verdade? O que vale a pena? O que é evangelho? O evangelho de Jesus é arrependimento e transformação. O evangelho de Jesus é arrependimento e transformação. No evangelho de João, no capítulo 6, no verso de número 38, diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade do meu Pai que me enviou. Nem Jesus fez a sua própria vontade. Ele desceu para fazer a vontade do seu Pai. E a vontade do seu Pai era que o evangelho de Jesus Cristo fosse espalhado sobre a face da terra. E ele começou pregando, dizendo: arrependei-vos, porque próximo está o reino dos céus. E arrependimento é uma atitude interior. Porque você sabe quem te feriu, você sabe quem usou palavras com você sabe quem te traiu, você sabe quem te pisou na bola com você sabe quem virou as costas para você sabe quem te deixou na mão, você sabe quem te roubou, você sabe quem tomou a sua bênção. Então é uma atitude interior, ninguém pode se arrepender por você. Aí você fala: pastor, mas não é justo, o cara me roubou, levou tanto, eu fiquei com a mão na frente, outra atrás. Aí eu falo para você, também não é justo, porque quando você estava na prostituição, quando você estava na cachaça, quando você estava no vício, quando você estava se endividando, ele estava sendo pendurado no madeiro pelo meu e pelos seus pecados, porque ele morreu por você, porque ele sabe que a sua vida vale a pena. Então, se não foi justo com você, imagine com ele que morreu por você, sem você nem ter nascido ainda. Então, irmãos, você tem que se arrepender daquilo que te incomoda. Você tem que se arrepender daquilo que está atravessado na sua garganta. Porque quando você se arrepende, a restauração de Deus vem curadora sobre a sua vida. E você nasce uma nova pessoa. Ai, pastor, eu não tenho do que me arrepender de ter nascido. Não, você não tem do que se arrepender, morre. Está fazendo peso extra na terra? Não, porque eu sempre fui uma pessoa, eu nunca fui. Romanos capítulo 3, verso, se eu não me engano, 16, diz: todos pecaram e expulsam o fogo da glória de Deus. Não tem jeito. Não existe um justo sequer.
O evangelho de Jesus é arrependimento e transformação. Em 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 17, diz: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez. E tudo se fez. Transformação são as obras visíveis do evangelho do nosso Senhor no seu exterior. A palavra de Deus diz no evangelho de Mateus que as nossas obras precisam ser reconhecidas pelos homens. O apóstolo Tiago disse no seu livro que me mostra a sua fé que eu te mostrarei as minhas obras. As pessoas precisam ver mudança de vida em nós. Ninguém disse amém. As pessoas precisam ver mudança de vida em nós. Então, se você se vestia mal, você vai passar a se vestir bem, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Se você falava mentira, você não vai mentir mais, porque da sua boca não entra mais maldição, mas pelo contrário, sai bênçãos do Senhor para abençoar a outros. Se você gostava de coisas erradas, você passa a lutar no seu interior para que as pessoas vejam que você não faz mais nada errado, porque o evangelho de Deus está causando transformação em você. Como eu já parei de estudar, eu não estou nem aí para você, eu quero que você se converta. Mas se tu cola, meu irmão, tu está em pecado. É uma transformação exterior. Se você não ajuda pai e mãe, você está em pecado. É uma transformação exterior. Janaína fez um jantar lá em casa e falei, deixa que a louça é minha. Mas foi a única vez também que eu falei na minha vida e prometo que não falo mais. Agora eu falo, a louça é nossa. Eu lavo os pratos e o copo e você fica com o resto. Porque eu nunca vi sair tanta panela em toda a minha vida. E no outro dia que eu lavei a louça, ela falou para mim, por que não lavou a panela de pressão? Eu falei, eu não vi, ela falou, estava no chão. Lugar de panela não é no chão. Cala a boca, João. Aí um dia, lavando essa louça, eu olhei no fogão. Eu olhei lá no fogão, um monte de panela suja para lavar. Aí eu lavei por etapa, né? Eu tenho uns códigos comigo meio doido. Primeiro lavei os copos, os pratos, os talheres, limpei a pia aí, joguei as panelas. Aí eu falei, o sangue de Jesus tem poder, a panela de pressão, Senhor. E quando eu olhei para o lado, não estava. Eu falei, aleluia, louvado seja o teu nome. O que eu estou dizendo com isso? Minha torneira tem água quente. Aí Deus olhou para mim e falou assim, covarde. Não está tão frio assim. A gente tem mania, amados irmãos, de abrir mão das nossas responsabilidades porque a gente não gosta de fazer. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 5, ai de mim se não pregar o evangelho. Então mesmo que você não goste de fazer, Deus manda você fazer porque você sabe, porque Ele sabe que isso vai fazer bem para a sua vida. Então, às vezes, amados irmãos, o amargo remédio é ruim, mas é o que cura mais rápido. Então, no nome de Jesus de Nazaré, permita-se ser transformado por Deus e a glória de Deus se manifestará sobre a sua vida. Segundo, o evangelho de Jesus é sobre salvação. Diga para o meu que está falando assim, ó, uma grande decepção recai sobre você hoje. Fala mais forte agora, Deus, mais forte, Deus não tem nada a ver com os seus problemas. Se vire, negão. Se a gente faz uma campanha aqui na igreja, 7 passos da vitória, o que tem de foto, o que tem de lenço de não sei quem, roupa de não sei quem, carteira de trabalho e mandinga, é uma grandeza. Porque a gente quer que Deus resolva os nossos problemas. Você teve a vida inteira para estudar, você teve a vida inteira para fazer curso, não fez, aí fica pedindo para Deus arrumar emprego para você. Passa a vida inteira brigando com os vizinhos. Aí chega na igreja, Senhor, meus vizinhos estão me perseguindo. Claro que estão. Eu te perseguiria, imagina seus vizinhos.
Porque o exemplo tem que vir de nós, e a gente fica esperando o exemplo dos outros. Deus não enviou o Filho dele na cruz do Calvário para te dar uma boa vida, para deixar você gordinho, rechuchindinho, não. Deus enviou o Filho dele na cruz do Calvário para que você tenha direito à vida eterna. Porque é melhor ser pobre nesse mundo, mas ser rico na glória de Deus, do que ser rico nesse mundo e queimar no fogo do inferno. Ninguém gosta dessa parte. Eu sei que é ruim, eu também não gosto não. Por mim eu estava andando de Land Rover. Mas o Evangelho de Deus não é sobre os meus problemas. O Evangelho de Deus é sobre salvação. Amém? É sobre salvação. Em terceiro lugar, o Evangelho de Jesus é sobre novidade de vida. Amém. O Evangelho de Jesus é sobre novidade de vida. A palavra de Deus em Romanos capítulo 6, verso de número 14, a parte final do versículo diz: assim também, nós devemos andar em novidade de vida. Meu irmão, tu está acomodado demais. Tu não é crente não. E eu provo. Mas não desvia não. No final dá certo. Fique tranquilo. A Bíblia tem 8.200 e poucos versículos. Uns dizem que tem mais de 32.000 promessas. Dessas 32.000 promessas, vamos colocar que 500 está disponível para você agora. Quantas você viveu na sua vida? Quantas você pode dizer, Deus fez fazendo? Uma das que eu mais gosto, Salmo 37, verso 25. Contudo, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. E a gente vive como se a gente fosse morrer no outro dia. A gente vive como se não houvesse amanhã. E o texto está dizendo, olha, eu nunca vi um justo desamparado. O que o texto está dizendo, olha, filho, se você for justo diante de Deus, Deus sempre vai abrir uma porta de escape para você. O diabo pode fazer 1.001 ciladas contra a sua vida, mas Deus te levará do laço do passarinheiro, porque Ele é Deus sobre a sua vida. Andar em novidade de vida. Você precisa buscar a Deus de uma forma tão intensa, que mais nada na sua vida vai fazer sentido sem a presença dEle. Amados, não é sobre você, mas é sobre o que Ele pode fazer através de você. Qual foi a última vez que você fez um propósito de oração em secreto, sem ninguém saber? Qual foi a última vez que você dobrou seu joelho na cama e só levantou dali quando Deus falou contigo? Por quê? Porque a gente precisa andar em novidade de vida. E andar em novidade de vida é experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Mas isso não vem de graça. A salvação é pela graça, mas o servir a Deus não é de graça. Precisamos, como diz Romanos 12, sermos sacrifício. Em outras palavras, precisamos pagar o preço de determinadas coisas. O crente, ele quer ser passarinho no ninho. O que o passarinho no ninho faz? Abre a boca e reclama. Aí vem a mãe e joga uma minhoca dentro. Deve ser horrível comer minhoca. Eu nascer passarinho, eu vou ficar muito bravo com Deus. Consegue entender? Andar em novidade de vida é você fazer um culto doméstico, é você fazer um propósito na sua casa, é você fazer qualquer coisa, mas você está buscando a Deus e Ele recompensará. Porque lá em Coríntios 15, 58 diz, sede firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque Ele não tem o vosso trabalho em vão. Novidade de vida. Quantos de vocês são batizados pelo Espírito Santo? Batismo com o Espírito Santo é uma coisa.
Dons espirituais são outras. Uma coisa que eu amei do pastor Luciano Subirá foi que ele disse, eu me senti mais importante nesse dia, eu me senti a última bolacha do pacote. Eu me senti o último ovo da bandeja, o desejado entre as nações. Quando ele disse que quem ora em línguas estranhas nessa geração são guardiões do dom de línguas estranhas. E que a gente não pode, em hipótese alguma, reprimir esse dom em nós, porque Deus nos deu para guardarmos aquilo que as gerações desprezaram. Na nossa época de cristão, segure a vossa fé que a pancada vem grande. Se em 4 meses de igreja você não orasse em línguas estranhas, nós chamávamos você de publicano, de pecador e de safado. E essa igreja que eu congrego aqui, ó. Se em 4 meses, meu irmão, tu não orasse em língua estranha, nós já começávamos a se afastar de você, porque a gente não anda com pecador. Por quê? Porque a gente tinha essa chama, esse desejo de buscar a Deus. Direto e reto, o pastor da igreja passava aqui, a luz da igreja estava acesa lá embaixo, 5, 6 jovens de joelho no altar orando, sem ninguém precisar pedir, não. E um conferindo no relógio, falta 20 minutos, falta 10 minutos, falta 1 hora. Todos aqueles que estavam lá embaixo orando são tudo pastores hoje. Porque a gente precisa andar em novidade de vida, mas a novidade de vida só vem para quem? Buscar. Batei, abrir-se-vos-á. Pedir, dar-se-vos-á. Então não é uma experiência que o pastor somente tem que produzir, mas você tem que querer. Quantos de vocês são batizados no Espírito Santo? Se nós trouxer o gordinho aqui, você vai cair endemoniado ou você vai ser renovado? Esse dia ele ligou para mim para orar por mim, eu falei, olha, ora devagar aí que eu estou sozinho na minha sala, se eu estribuchar tem quem me socorre. Liga, põe o vídeo que eu quero ver sua cara. Eu falei, não, vai por áudio mesmo. Não confio em você. Então a gente tem que buscar essa novidade de vida, porque é a única coisa que nos resta. Como é que a gente vai pregar um Jesus que a gente não conhece? Você sabia que Deus não te chamou para ser cantor? Deus não te chamou para ser diácono? Deus não te chamou para ser pastor? Deus não te chamou para ser professor de EBD, Deus te chamou para ser testemunha daquilo que Ele fez na sua vida. E ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Andar em novidade de vida é crescer cheio da presença de Deus. É querer ter experiências com Deus que vai mudar o norte da nossa geração. Em 1 Coríntios capítulo 2, versos 4 e 5 diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé em vocês tenha se apoiado não se apoiado em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Encerro nessa noite com um testemunho que eu ouvi. Um menino na faculdade, estudando biologia, e ele tinha costume de orar antes de começar a aula, e aquilo incomodava o professor ateu. E aí um dia o professor levou um ovo para a sala de aula. E o professor disse, quero fazer uma aposta com você. Falou, diga. Se o seu Deus existe, eu vou jogar esse ovo no chão. Se o seu Deus existe, o ovo não vai quebrar e vai rolar. Se Deus não existe, o ovo vai cair e vai quebrar. Aí o menino olhou para o professor, e a sala toda olhando para ele assim, assustado. E ele disse, aceito o desafio.
com uma condição. Qual? Deixa eu fazer uma oração antes. Você acredita na biologia, eu acredito em Deus. Pode orar. Aí o menino orou assim: Deus, esse homem está duvidando do seu poder. Eu creio no seu poder. E creio que o Senhor pode fazer esse ovo cair e não quebrar. E eu só te peço uma coisa. Se o ovo cair e não quebrar, mata ele. Dá um AVC, dá um derrame. Mata ele agora. Porque não existe pessoa na terra que vai fazer piada com o seu nome e vai sobreviver para contar a história. E aí o professor pegou o ovo e falou: epa, não tinha morte envolvida no meio não. O negócio era só o ovo. Não, eu só fiz uma oração. O senhor não acredita em Deus. Eu acredito. Taca o ovo. Não, mas esse negócio de morrer? É com você e Deus. Não, porque não é assim, a gente combinou uma coisa e você mudou as regras. Eu não mudei nada. Eu só disse que se o ovo não quebrar, tu vai morrer. Não, mas aí não vale, você está parecendo uns crentes trapaceiro. Trapaceiro não. Se Deus quiser te matar, bem. Se também não quiser te matar, velho. Taca o ovo. Joga o ovo, professor. E aí a sala começou: joga o ovo, joga o ovo, joga o ovo, joga o ovo. E o professor recuou para trás da mesa e falou: não estava combinado o negócio de morte. Mas o senhor não acredita em Deus, velho, taca o ovo. E a sala: taca o ovo, taca o ovo. Aí o professor abriu a gaveta: vamos parar com brincadeira sem graça? Pôs o ovo dentro, guardou. Vamos parar com brincadeira sem graça? Aí o menino falou: mas não era o senhor que não acreditava? Guardou o ovo. Deixa para outro dia. Toda santa vez que esse professor passava no corredor, alguém que estava no fundo: taca o ovo. O professor mudou de faculdade. A notícia chegou lá. E quando ele passava na aula, nos corredores, os meninos lá: vem o ovo. Taca o ovo. E o menino que estava estudando na faculdade, toda vez que ele passava na frente, alguém, as pessoas diziam: não mexe com ele não, que ele mata a gente, hein? Não mexe com ele não, que ele mata a gente. Ninguém morreu, ovo não foi quebrado, mas o nome de Deus não foi envergonhado. Porque a palavra de Deus diz que ele não se deixa escarnecer. A palavra do Senhor diz para a pastora Jenny, para a pastora Flor, diz em João capítulo 1, verso de número 12. Vim para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O Evangelho de Deus não é brincadeira. O Evangelho de Deus é para você que acredita em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador para a sua vida. O Evangelho de Jesus não é uma modinha que você entra hoje e amanhã você sai. O Evangelho de Jesus é uma caminhada em dificuldade, em pedras perigosas, em caminhos tortuosos. Mas esse caminho te garante a entrada na vida eterna que o Senhor tem guardado para ti. O Evangelho de Jesus não é sobre a sua tristeza, sobre a sua alegria, mas é sobre a presença de Deus todos os dias na sua vida. Se tem pão, você glorifica a Deus. Se não tem, você glorifica a Deus, porque você sabe que Deus está te guardando todos os dias. O Evangelho de Jesus não é sobre conversação. O Evangelho de Jesus é sobre transformação. E quando você se permite ser transformado, as pessoas querem estar perto de você, porque dentro de você sai uma paz que ninguém consegue explicar, mas as pessoas gostam dessa paz que sai de você. Então, meu irmão, está na hora de você se despir dessas roupas mundanas e voltar a colocar as vestes do Cordeiro sobre a sua vida. Está na hora de você se despir
dos seus achismos pessoais e colocar sobre você a armadura de Deus que te protege de todas as coisas. Está na hora de você apagar a luz da sua vida e caminhar no escuro, porque você sabe que o Deus habita tanto no claro como no escuro, e Ele não te deixará tropeçar em nenhuma pedra, porque Ele é o teu escudo e broquel. Mas enquanto nós continuarmos iluminados pelas nossas vidas e pelo nosso mundo, a gente não consegue se apagar e ver a glória dEle. Então, quando a gente se converte, a gente não entra num clube de brincadeira. A gente entra numa guerra espiritual. E você está do lado do melhor exército. Então, em nome de Jesus, coloque de pé.